Olá pessoal, mais uma videoaula para vocês, para ajudar vocês. Olha só, essa aula vai ser bem dinâmica. Eu vou mostrar para vocês várias maneiras, né, de se ver, enxergar uma função. E preste bem atenção, gente, o que a gente vai estudar é bem simples, bem tranquilo. Mas eu quero mostrar para vocês que quando vocês chegarem no ensino médio, e vocês não vão ter problema com isso, tá bom? Então vamos lá. Então, essa primeira janela que está aparecendo aqui, eu vou mudar aqui, ó, a primeira janela que está aparecendo. Então, se você coloca gráfico de uma função, simplesmente coloca isso no Google, gente, olha o que vai aparecer, ó. Aparece gráfico aqui com uma reta, com curva, né? Várias indicações aqui, gente. Por exemplo, eu tenho curva e tenho retas misturadas. Aqui, ó, tem curva também, enfim, né? Aparece vários modelos, né? O Google é muito extenso, tá? Então, só mostrando para vocês. Então, quando você coloca gráfico de uma função, aparece dessa maneira. Não é o que a gente está estudando, tá bom? Vamos para outra aqui, ó, outra janela. Aqui, ó, agora eu já especifiquei um pouco mais. Gráfico de uma função do primeiro grau ou afim. Essa função que a gente está trabalhando, gente, é uma função do primeiro grau, ou também chamada de uma função afim. Olha a diferença dos gráficos agora. A maioria dos gráficos, gente, são retos agora. Por quê? Porque eu especifiquei que é uma função do primeiro grau. Depois eu vou explicar isso, por que é do primeiro grau, do segundo grau, enfim. Certo? Então, o que a gente está estudando, gente, são funções do primeiro grau. Sempre vão ser retas. Tá bom? Retas que podem ser crescentes, por exemplo, essa aqui é uma função crescente e essa aqui de baixo é uma função decrescente. Então tem um detalhezinho no x, no coeficiente do x que muda. Eu vou mostrar no outro programinha, certo? Mudando a janela, aqui, gente, o que eu coloquei aqui? Ó, função de velocidade e tempo. Quando eu falei para vocês, dá uma olhadinha aqui agora. Ó, quando eu falei para vocês que na hora de montar um gráfico, né, não vai sempre ser aqueles números bonitinhos, a origem vai ser zero realmente. Mas não vai começar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 no eixo x e os negativos 1, menos 2, menos 3 no eixo x, né, do lado esquerdo do zero, e começando subindo 1, 2, 3, 4, 5 no eixo das ordenadas, o eixo y, e descendo menos 1, menos 2. Não vai ser toda vez assim. Dependendo do gráfico ou do que você estiver falando, um eixo não vai ser eixo X, não vai ser eixo Y. Dependendo, vai ser o eixo de tempo e segundos, né? Então, igual tem aqui, ó, por exemplo, ó, esse gráfico aqui é o quê? Tem o eixo aqui, que a gente chama de eixo de X, que é o eixo T, em segundos. E aqui deve ser o eixo da velocidade. Enfim, gente, olha aqui esse gráfico, ó. O eixo x está sendo como tempo e o eixo y está sendo como velocidade, certo? Então depende do que você vai usar. Vamos um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Por exemplo, se a gente fosse interpretar esse gráfico aqui, gente, a gente poderia falar o quê? Ó? Tempo em segundos e aqui metros por segundo, que é velocidade. Aqui um veículo, vamos supor que seja um veículo, ó, estava com velocidade constante, não mudou a velocidade dele. Depois aqui, ó, passou a partir dos 5 segundos, o que aconteceu com a velocidade dele? Aumentou a velocidade. Depois aqui, ó, no 10 segundos, né? Depois de 10 segundos, o que aconteceu? A velocidade dele diminuiu. Então tem várias interpretações. Esse tipo de gráfico a gente não vai trabalhar. Mas tem várias interpretações de gráficos, tá, gente? O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: não fique preso sempre ao eixo X e o eixo Y, tá bom? Então vamos lá, continuando mais último aqui, ó. Então aqui eu coloquei, ó, gráfico de consumo de combustível. Gente, consumo de combustível ele não é linear, né? Um carro, por exemplo, você colocou gasolina no carro, ele não vai fazer exatamente a mesma quilometragem. Por quê? Porque às vezes você acelera, depende da temperatura, então são vários fatores que influenciam no consumo de combustível, né? Mas a gente, para estudo, a gente vai considerar que seja linear. Tanto é, gente, olha só, isso aqui são consumos de combustível, né? Hoje em dia, isso aqui é muito usado na autonomia dos carros, né? Os carros têm que ser cada vez mais econômicos e não perder a potência, né?
Então aqui, certo? Então eu estou mostrando para vocês vários tipos de gráficos. Vamos interpretar agora e colocar as leis de formação, certo? Esse primeiro gráfico aqui, a lei de formação dele é bem tranquila, mas eu vou fazer mais uns detalhes aqui, falar mais uns detalhes para vocês, tá? Então, vamos lá, interprete os gráficos abaixo. Então, gente, eu tenho o eixo aqui, ó, o eixo X, né? O eixo na horizontal, só que não é o eixo X dessa vez. Esse eixo aqui, gente, é o eixo tempo. E o tempo está sendo medido em segundos, certo? E aqui é o eixo na vertical, que seria o eixo Y, está sendo a posição aqui, metros. Então, é metros, a distância, metros por segundos. Então, gente, metros por segundo, gente, é velocidade. Então, esse gráfico aqui, gente, é um gráfico de velocidade, porque eu tenho metros por segundos. Quantos, então, é velocidade. Eu vou pôr aqui, ó, velocidade é igual a razão, a distância, né? Metros, distância, dividido pelo tempo. Então, esse gráfico está mostrando a velocidade. Não sei se é de um veículo, tempo. Deixa eu só mudar aqui. Distância dividido pelo tempo, certo? Então tá. Professor, você vai pedir isso? Não, não é essa a questão, gente. É só para a gente interpretar. Se eu fosse montar uma tabela aqui com os valores, olha só, vamos supor, eu dei esse gráfico aqui para vocês, vocês têm que montar uma tabela. Só que os dados já estão aqui, gente. Então você percebe o seguinte, ó, os valores de x aqui, ó. Se eu fosse montar uma tabelinha, olha lá, uma tabelinha é o que vocês vão fazer, né, gente? Os valores de x e valor de y, certo? Tranquilo? Então tá. Perceba assim, gente. Quando o x é zero, o y é zero. Tá aqui, ó, tá aqui na origem. Quando o x é zero, o y é zero. Beleza. Certo? Então tá. Agora aqui, quando o x é 3, o y vai ser 60. Deixa eu arrumar um pouquinho esse zero. Quando o x é 3, o y é 60. Quando o x é 6, o y é 120. E quando o x, não vou fazer todos não, quando o x é 9, o y é 180. Gente, vamos analisar isso aqui. O y é maior que o x, vocês concordam? Certo? O y é maior que o x. Olha só. Quantas vezes você acha que o 60 é maior que o 3? Quantas vezes? O que você faz, gente? Por exemplo, quando eu coloco assim, ó, quantas vezes o 10... Depois eu vou apagar. Quantas vezes o 10 é maior que o 5? Quantas vezes? É duas vezes, professor. O que você fez? Quando é número pequeno fica fácil, né? O 10 é o quê? É o dobro do 5. O que você fez? Na verdade, você pegou o 10 e dividiu por 5. Para descobrir quantas vezes o 10 é maior, certo? 10 dividido por 5 dá 2. Tá bom, certo. Mas o que eu vou fazer aqui? Deixa eu apagar isso aqui. Ah, vou apagar. Tá, mas aqui, então quantas vezes o y é maior que o x? Gente, é só fazer. 60 dividido por 3 dá quanto? Dá 20. Olha só, agora eu vou falar para vocês uma coisinha aqui. Lembra que eu falei para vocês que esse gráfico aqui é um gráfico da velocidade, ó? Metros por segundo, certo? Então aqui, ó, eu só estou emendando, tá, gente? Não vai aparecer isso para vocês não, só para vocês. Então aqui eu tenho essa tabela aqui. Então é o que, gente? Distância, olha a distância aqui, ó. 60 e o tempo percorrido foi em 3. Ó, então a distância foi de 60 metros e o tempo foi em 3 segundos. 60 dividido por 3 é quanto, gente? 20. Esse 20 é o quê?
é 20 metros por segundo. Então, é velocidade a metros por segundo. Professor, mas metros por segundo não é velocidade. É sim, gente. É metros por segundo é velocidade, assim como quilômetros por hora também é. Só que o que a gente vai fazer aqui? Isso que eu vou falar para vocês, gente, mas já não é muito o nosso conteúdo não. Isso aqui é física, mas a tabela, o gráfico é a nossa matéria. Só para título de curiosidade, gente, quando vocês têm uma velocidade em metros por segundo, se você quer passar para quilômetros por hora, você pega metros por segundo, essa velocidade, esse valor, gente, e vai multiplicar por 3,6. Tá? Só por curiosidade. Se você multiplicar 20 por 3,6, você já vai fazer a conta já. Tá bom, gente? Vai dar 72 km por hora. 72 km por hora. Tá? Então, se você tem a velocidade em metros por segundo, quer transformar para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Professor, se a velocidade estiver em quilômetros por hora e você quer transformar para metros por segundo. Então, gente, ó, daqui para cá, multiplica por 3,6, né? Multiplica. E se você quiser fazer o contrário, gente, você vai fazer o quê? Você vai dividir, tá? Então, aqui, gente, a velocidade aqui é de 72 km por hora. Certo? Mas aqui, se eu fosse falar lei de formação, gente, quantas vezes o 60 é maior que o 3? 20 vezes. Então, se eu fosse fazer a lei de formação dessa função, seria isso aqui, ó, f de x, né, que é o y, o f de x é igual. Então, o que a gente acabou de falar, quantas vezes o 60 é maior que o 3? 20 vezes. Então, gente, ele é 20 vezes o x, ó. O y é 20 vezes o x. Então, aqui eu teria lei de formação. E isso aqui, gente, a gente vai ser pedido para vocês, mas não com esse todo, velocidade, dessa maneira não, tá? Mas, então, a função ficaria dessa maneira aqui, gente, a lei de formação, né? Olha lá, f de x é igual a 20x. Então, serviria para essa função, certo? Agora aqui, ó, vamos interpretar outro gráfico aqui. Eu não vou fazer essas contas todas aqui nesse segundo não, tá, gente? Só para a gente interpretar um pouco. Então, eu tenho o eixo aqui na horizontal e o eixo na vertical. Esse eixo na horizontal é o eixo da distância percorrida em quilômetros, certo, gente? Então, ó, tem a distância aqui, ó, aqui 100 km, 200 km, 300, 400, vai embora. E aqui eu tenho, gente, nesse eixo aqui, Y, ele colocou Y. O eixo da vertical é o eixo Y. Ele falou que o eixo da vertical é o combustível no tanque, em litros, tá bom? Então, vamos interpretar esse gráfico aqui. Aqui, gente, é o seguinte. Se a distância percorrida for de 100 km, olha o que acontece. Então, aqui vamos pensar na origem. Aqui não percorreu nenhuma distância e também não consumiu nada de combustível. Ou seja, se você não percorrer nenhuma distância, não vai consumir nada de combustível, então o tanque vai estar cheio com 50 litros, certo? Você começou a percorrer aqui, ó, começou a andar, andou 100 km. O que aconteceu, gente? Você andou 100 km aqui, ó. Eu vou tentar fazer retinho, mas é difícil. Você andou 100 km. O que aconteceu? Você tinha 50 litros, agora você tem quantos? Você tem só 40 litros, certo? Você percorreu 200 quilômetros, ó, a distância, 200 quilômetros. Então, você tem 200 quilômetros aqui, ó. O que aconteceu? Aqui, o consumo aqui, ó. Você está com apenas 30 litros. Se você andou 300 quilômetros, ó, 300 quilômetros, você tinha 50 litros de combustível. Agora aqui, ó, indo retinho aqui, ó, você vai ter 20 litros. Se você andar 400 quilômetros, tentando fazer o mais reto possível aqui, tá, gente? Olha lá, você vai ter quanto? Você vai ter 10 litros. Agora, se você chegar no 500 quilômetros, olha só, chegou, você percorreu 500 quilômetros, gente. Vem aqui, ó, em cima do eixo, hein?
Inclusive, tem um pessoal que não colocou as coordenadas em cima do eixo. Ó, em cima do eixo. Eu estou saindo um pouquinho. Aqui, ó. Percorreu 500 km, acabou o combustível, gente. Ó, aqui é zero. Certo? Então, esse aqui, gente, é um gráfico que se diz o consumo, né? Quilômetros por litro. Então, isso aqui é consumo, ó. Consumo. 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 Qual que é o consumo de um carro? Consumo é igual quilômetros, quilômetros por litro. Certo, gente? Quilômetros dividido por litro. E dá para saber qual que é o consumo desse carro, professor? Dá para saber assim, ó. Se ele andou 100 quilômetros, gastou quantos litros? Gastou 10 litros, gente. Então é só vir aqui, ó, e substituir, ó. Se ele andar 100 quilômetros, que é a distância, ó, 100 quilômetros, e gastou 10 litros, quanto que é, fazendo aqui as continhas, gente, quanto que é 100 dividido por 10? 10. 10 o quê? 10 quilômetros por litro, né? Então deve ser um carro um pouquinho beberrão. Tá bom, gente? Então, mostrando isso aqui para vocês ficarem um pouquinho mais à vontade, tá? Agora eu vou baixar aqui, depois vocês voltem o vídeo. Aqui, gente, então, ó, como que vai aparecer para vocês, né? Vai aparecer desse jeito aqui. Seja a função f de x é igual a menos 2x mais 5, faça o que se pede. Então, aqui pediu que no item A. Então, a função já está aqui, gente, né? A função, a lei de formação dela está ali já. A lei de formação dela é menos 2x, ó, a lei de formação menos 2x mais 5, está ali já. Aí, o que está pedindo? O item A, construa uma tabela de valores coerentes. Por que valores coerentes, gente? Porque quando você for montar uma tabela, se colocar números enormes, você vai ter que fazer contas enormes, tá? Então coloque valores coerentes. E outra coisa, quando você está falando, por exemplo, você vai colocar valores. Se você está falando em quantidade de, por exemplo, gente, se você está falando em quantidade de caixas e preço, você não pode colocar negativo, certo? Não existe, ó, me vê aí menos 3 caixas, certo? Então eu tenho que construir aqui uma tabela coerente. Então, ó, eu vou colocar o valor de x e o valor de y, certo? Uma tabelinha aqui, ó. Dependendo do valor de x, o y vai assumir alguns valores. Vou colocar 3 valores só, tá bom, gente? Olha lá. Então, aqui, ó, fiz uma tabelinha, o item A que eu estou respondendo, certo? O item A aqui. Então, tá. Valores de x. Então, eu vou colocar aqui número negativo, vou colocar menos 1, coloco valores pequenos, tá, gente? Vou colocar o zero também para ver como que ela se comporta. E eu vou colocar 2. Poderia ser 1 também, mas não vou colocar tão óbvio assim, não, tá? Então tá. O que acontece agora aqui, gente? Eu vou esticar um pouquinho mais a tabela para a gente fazer as contas sossegado. E depois aqui, gente, eu vou colocar o par ordenado, certo? O par ordenado. O que é o par ordenado, professor? É os valores de x e y. Olha lá, x, y, certo? Par ordenado. Olha lá, os valores de x, y. Então tá bom. Então aqui eu já tenho os valores de x, gente. Eu vou colocar os valores de... Vou colocar aqui a função, né? Lembra que f de x é igual a y. Y vai ser igual a menos 2x mais 5, certo? Essa é a função, a lei de formação. Já está ali. Então, agora, gente, para cada valor aqui de x, eu vou substituir e fazer a continha. Então, ó, y é igual a menos 2, que vai multiplicar quem, gente? Vai multiplicar o menos 1, certo? Ó, menos 1. Vai multiplicar o menos 1 e depois o resultado vou somar com 5.
Vou tentar já fazer as continhas aqui para poder caber, né? Então tá, gente, ó, regrinha de sinais. Menos com menos dá mais, 2 vezes 1 é 2. Então isso aqui vai dar 2, certo? Menos com menos dá mais, 2 vezes 1, 2. 2 mais 5, 7. Então eu já tenho o par ordenado aqui, gente. Quando o x é menos 1, ó, o x é menos 1, o x é menos 1, ó, entre parênteses, tá? Quando o x é menos 1, quanto que vale o y? O y vale 7. Tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Agora o y, o x, gente, vai ser zero. Então vai ficar y é igual menos 2 que multiplica zero. Não vou pôr parênteses porque é positivo. Mais 5. Certo, gente? Ó, mais 5. 2 vezes 0 é 0. 0 mais 5 dá 5. Então tá aqui. Pessoal, então quando o valor do x for 0, o y vai ser quanto? Vai ser 5. Então já tem 2 pontos aqui. Eu só precisaria, gente, desses 2 pontos para fazer o gráfico e a reta, tá? Mas eu vou fazer esse outro aqui, ó. Então agora o x vai ser 2. Então y é igual lá, menos 2, que multiplica o 2. Depois eu vou somar 5. Certo? Então, ó, 2 menos com mais dá menos, 2 vezes 2 dá 4. Então, gente, esse resultado aqui, menos 2, que multiplica o 2, dá menos 4. Menos 4 mais 5 dá 1. Certo? Então tá. Então vamos para o par ordenado. Quando o x é 2, o y é 1. Tá bom? Então eu tenho 3 pontos aqui, gente. Fiz aqui, ó. Construa a tabela, dê valores coerentes para x e encontre o par ordenado xy. Então está aqui a tabela. Já fiz o item A. Agora vamos para o item B. Construa o gráfico e a reta correspondente a essa função. Então aqui, gente, o gráfico que eu vou formar aqui é um gráfico bem básico, tá, gente? Agora aqui, gente, eu vou colocar valores, ó. Então, agora tome cuidado, porque ó, o x, qual é o maior valor de x aqui? O maior valor de x é o 2, gente. Então, ó, quais valores de x eu preciso colocar? O maior valor vai ser 2, o menor valor vai ser menos 1. Então, não preciso lotar a reta aqui de valores, né? Então, eu coloco aqui a origem é 0, né? Aqui a origem é 0, 0. Então, eu vou colocar 1, 2, só 2, 1, 2... Olha lá, vou colocar até 3, então. Né? Tá bom. Então, 1, 2 e 3. Eu não vou precisar desse 3, né, gente? Então tá, agora aqui os valores de y. O maior valor de y aqui, gente, vai ser o 7. Então, e é positivo ainda, gente. Então eu vou lá. 1, 2, 3. É claro que eu estou fazendo aqui a mão, né, gente? Vocês vão fazer caprichadinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Tá aqui. E depois, o maior valor é esse aqui e o menor valor é 1. Tá, vou fazer só alguns negativos aqui, gente, para vocês saberem aqui. E aqui no x também, fazer alguns negativos. Então, ó, esse aqui é menos 1, esse aqui é menos 2. Eu não vou usá-los, mas só para a gente ter aqui. Ó. Então, esse aqui é menos 1. E esse aqui é menos 2. Tá bom, agora vamos unir os pontos. Esse aqui é 1, vou pôr desse lado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Tá aqui. Então tá, vou unir os pontos agora, gente. Então o ponto, ó, menos 1 e 7. Menos 1 e 7. Menos 1 em x e 7 em y. Ó.
ser mais ou menos aqui, ó. Ó, menos 1,7 é esse ponto aqui. Tá aqui, eu vou colocar vermelho. Ó, esse pontinho aqui. Tem que ser uma reta, né, gente? O meu não vai ser uma reta certinho, porque as coordenadas aqui não estão exatamente certas, né? Agora depois, ó, olha aqui essa coordenada, gente. 0 no x, 5 no y. Quando é 0 no x, gente, o ponto fica em cima do eixo y. Não é do lado não, gente. Vai ficar aqui em cima. Então, eu vou colocar aqui no eixo, ó. No eixo y. Quando a coordenada x é 0, o ponto fica sobre o eixo y. E o outro ponto, 2 em x e 1 em y. Só o 2 em x está aqui e 1 em y está aqui. Então, gente, vai ser mais ou menos isso aqui. Deixa eu colocar a coordenada aqui. É lógico que não ficou retinho, não vai ficar uma reta aqui, né? Olha o ponto aqui, ó. Mais ou menos aqui. Então, vamos ver se eu consigo pegar uma reta para traçar todinho ele aí. Vamos ver, né? Eu não sei. Vamos ver se eu consigo. Porque o gráfico não foi muito bem feito, né, gente? Olha lá. Vou pôr o gráfico de outra cor. Cor de... aqui, roxo. Tá? Só vou aumentar mais um pouquinho aqui. Gente, aí, ó. Então tá aí. É mais ou menos isso, como eu falei para vocês. Como eu fiz a mão aqui, vocês vão fazer certinho aí. Como eu fiz a mão, então ficou um pouquinho fora. Mas olha aqui, esses 3 pontos estão alinhados, ó. Os 3 pontinhos estão alinhados. Certo? E já aproveitar, não custa nada falar, gente. Então, gente, olha o jeito que ficou o gráfico aqui, certo? Vocês percebem que ele ficou dessa maneira aqui, ficou decrescente. Por que é decrescente? Olha aqui o sinal da frente, que tá vendo no x aqui, ó? Esse número que está multiplicando o x, ele é negativo. Quando isso acontece, ele fica para cá. E se fosse positivo? Se fosse positivo, ficaria uma coisa assim, ó. Certo? Só que eu vou tirar essa bagunça que eu fiz aí. Tá bom? Então é isso, gente, que eu vou pedir para vocês. É praticamente isso, tá? Alguns exercícios eu vou pedir a lei de formação, que vai ser bem tranquilo, né? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tá, gente? Ó, eu preciso que vocês tirem dúvidas, tá? Mas caprichem nas coordenadas. Gente, presta atenção no gráfico, tem gente colocando coordenadas invertidas. Então, presta atenção, volte à aula. A escola está dando bastante período, bastante prazo para vocês poderem entregar, tá? Então, capriche no gráfico, faça certinho. Outra coisa, gente, vocês têm que fazer isso tudo a lápis. Faça a lápis, capricha, errou, apague, vai e faça certinho, gente. Porque a letra que não entender, se você não colocar um sinal, já mudou a coordenada do número, tá bom? Então, caprichem lá, que eu estou tentando caprichar aqui o máximo que eu posso, tá? Então, até mais, gente.